Bom dia, estamos começando o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E vamos aos destaques do programa de hoje. A reabertura da centenária fonte do Parque Arruda Câmara, no bairro de Tambiá, que volta a receber visitantes no mês de julho. Os documentos do poeta e escritor José Américo de Almeida estão sendo digitalizados através de um projeto da Fundação, que leva o nome do artista. Você sabia que aqui em João Pessoa possuímos árvores nativas da Amazônia? No Minha Cidade de hoje, você vai conhecer onde podemos encontrar. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Bom dia, muito bom dia mais uma vez a você que nos acompanha todo final de semana aqui no programa Minha Cidade. E vamos começar o programa de hoje conhecendo um pouco mais do escritor José Américo de Almeida. A fundação que leva o nome do escritor está trabalhando para digitalizar todos os arquivos. Veja a matéria. Conhecer mais sobre o ser humano José Américo de Almeida através de milhares de manuscritos que ele deixou. Esse é um dos objetivos do projeto que está sendo desenvolvido na Fundação Casa de José Américo, um trabalho em parceria entre Governo do Estado e Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos com manuscritos que contam toda a vida do José Américo de Almeida. Esse material ele esteve guardado há muitos anos e não foi tratado, identificado por falta de profissionais que conseguissem compreender a letra dele. Então, atualmente, nós estamos fazendo a identificação, tratamento dessa documentação, digitalizando, né, para franquear o acesso. E após todo esse trabalho, os paleógrafos eles tentam fazer a leitura dessa documentação para que a gente possa fazer a descrição dessas informações e assim facilitar a pesquisa pelos usuários. E quantas caixas vocês têm aqui? Quantos manuscritos existem aqui hoje? Então, nós ainda não conseguimos quantificar a quantidade de manuscritos em unidades, mas nós temos 25 caixas. E a partir do momento que a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo outros materiais, outras caixas que estão espalhadas aqui pelo acervo. Então, nós estamos reunindo toda essa documentação para que esse trabalho seja concluído em um ano. José Américo era um apaixonado pela escrita. Mesmo com problema de visão, ele fazia questão de escrever as suas histórias, os seus discursos, os seus contos, enfim. Então, nós temos aqui nesses manuscritos vários documentos que representam essa paixão pela literatura, essa paixão pela escrita. Então, nós temos aqui os originais dos livros, dos discursos, nós temos aqui muitos dos seus pensamentos. Ele acordava de manhã e queria falar o que ele tinha sonhado, como ele estava se sentindo, ou até mesmo uma dieta que ele queria fazer. Então, essa documentação ela possui um rico material informacional para que os pesquisadores eles possam compreender José Américo em seu íntimo, né? Porque todo mundo conhece José Américo, mas não conhece esses pensamentos mais secretos. Além dos livros já publicados, os manuscritos guardam conteúdos inéditos sobre a vida do homem que foi escritor, deputado, ministro e, entre outros cargos públicos, também foi governador da Paraíba. Os manuscritos estão sendo todos digitalizados para que sejam pesquisados. É um trabalho realizado por profissionais especializados na área. A gente tem aqui vários documentos com a grafia de José Américo e para a gente decifrar esse documento exigiu um trabalho muito dedicado e atento ao processo de individualização de grafemas, letra a letra, alfabetação e, a partir disso, criação de um quadro escriptográfico ou alfabeto guia, que é esse documento aqui. Nós precisamos criar um alfabeto guia ou quadro escriptográfico de todas as letras de José Américo, individualizando-as para poder conseguir decifrar, né, e realizar uma leitura dos seus manuscritos. Quer dizer que hoje você já consegue até ler esse documento aqui ou aquele? Sim, nós conseguimos, depois de
mais de um ano de trabalho. Por exemplo, eu separei aqui um discurso original proferido no Senado Federal por José Américo, quando ele fala do momento triste de 37, quando não houve eleições e o candidato mais cotado e prontamente propenso a ser presidente da República era ele. Então ele diz aqui: passado o primeiro embate, desejo falar também sobre o 29 de outubro, já sem os ocres ressaíbos da campanha em que militei, como um simples testemunho da gênese desse episódio. E aí ele vai falar do processo de instauração do Estado Novo, em várias laudas aqui, como um trabalho memorialístico, né? Mas de um discurso proferido no plenário do Senado Federal. Pois é, muita coisa sobre José Américo de Almeida, esses documentos que a gente viu aí, tem muitos documentos ainda inéditos que ele escreveu à mão, estavam lá guardados, são muitas caixas de manuscritos que ele deixou, e a escrita dele, a caligrafia, como a gente chama, é tão difícil que está sendo utilizado lá um método especial para poder decifrar o que ele escreveu. E aí o pessoal vai interpretar o que estava escrito lá e vai colocar num papelzinho para os visitantes, quando forem visitar lá o local, eles lerem sem pegar no manuscrito que ele fez, original, né? Então tem muita coisa interessante de José Américo de Almeida que pouca gente sabe que ele tinha a visão muito fraca. Ele enxergava muito pouco, José Américo de Almeida. E a gente vai ver que, dentro das curiosidades, quando ele escrevia, algumas vezes ele usava a linha assim, a linha vertical, a linha para baixo, e as folhas que ele utilizava para escrever não tinham linhas, porque ele não enxergava bem. Aí escrevia, botava a mão em cima e com inspiração ele ia escrevendo. E pouca gente sabe que esses grandes escritores, a maioria deles, né? Eles faziam os livros, as poesias, tudo manuscrito. Eles escreviam lá, para não perder a inspiração, escrevia tudo à mão, e uma pessoa era responsável para pegar aquele manuscrito, colocar na marca de escrever e levar para o impresso na gráfica. Era sempre assim esse ritual por José Américo de Almeida. Vale a pena visitar lá, viu? Tem muitas outras coisas sobre a vida desse grande escritor, que foi governador, foi senador, foi deputado, uma longa história que ele tem. E a centenária Fonte da Bica vai reabrir a partir de julho para visitação, após 12 anos de interdição. Confira a matéria. A fonte de Tambiá, depois de 12 anos interditada, vai ser aberta à visitação. Não a fonte em si, mas a área aqui onde a gente está, a partir desse mês de julho, vai ser aberta à visitação pública. E vamos aqui pertinho da fonte para falar com as pessoas responsáveis por isso. Primeiro vou conversar aqui com o Renato Braga, que é o administrador do parque. Renato, não vai ser aberta a fonte em si, mas a área, o pessoal vai ter acesso ao local onde vê essa fonte maravilhosa que tem a fundação de 1782. Isso, a gente conseguiu juntar ao IFAM a liberação dessa área para a visitação do parque, novamente, não é? Já que ia ser uma área que ia ser começada uma reforma da fonte, mas foi adiada. Então o IFAM liberou e a gente vai abrir ao público para que o povo conheça um pouco da história de João Pessoa, que passa pela fonte Tambiá. E a gente está dentro do parque, isso aqui é público, a gente tem que dar ao público o que é dele. E essa fonte aí é que deu origem a esse parque, né? Essa fonte ela deu origem ao parque, como também foi uma das fontes que começou a abastecer João Pessoa. Em 1782, o pessoal já vinha retirar água dessa fonte, era uma das fontes que tem em João Pessoa. A gente limitou um pouco essa área, já que essa fonte ela é tombada pelo patrimônio histórico, a gente tem que respeitar esse afastamento para que não haja nenhum dano à obra em si. Essa fonte é cheia de lenda, cheia de romance, de história de amor. Falar aqui com o geógrafo Ismael Araújo, que ele vai falar da parte também estética dessa fonte e da história, né? Tem aquela história de amor entre o índio Tambiá e a indígena Aipré, né? Sim, o que nós temos aí é tanto um fenômeno, claro, natural, como também tem essa questão mitológica, né, que segue todos os seres humanos desde que passamos a sermos considerados civilizados. E aqui também tem uma história, né, que uma índia se apaixonou por um indígena, Cariri. Ele morava ali perto do que hoje é a cidade de Cabaceiras. Então o cara já estreou bem, né, lá na Hollywood nordestina, né? E era normal as guerras por território, né? Os potiguara, assim como os
os indígenas Cariri, eles eram muito guerreiros. Os potiguara conseguiram evitar a entrada dos portugueses aqui durante décadas, e os guerreiros cariris também lá, eles conseguiram frear a colonização portuguesa durante 40 anos, que ficou conhecida como Confederação dos Cariris. Então, imagina duas tribos fortes dessas se enfrentando, né? E eles naquela época, né, antes da colonização portuguesa, as tribos aqui, elas tinham alguns costumes. Um deles era a tribo vencedora dar ao indígena forte, né, ao indígena inimigo, porém forte, porém guerreiro, uma esposa de guerra, uma esposa de morte. Né? E o que era essa esposa de morte? Ele tinha direito a desposar uma das filhas do cacique, né, antes de ser realmente assassinado pela tribo, depois de ter sido capturado. Só que a indígena Aipré, potiguara, ela se apaixonou, isso aqui era todo o território potiguara, se apaixonou pelo indígena Cariri Tambiá. Então, quando ele foi de fato morto pela tribo potiguara, aqui já, claro, depois de ser capturado e ter desposado a esposa de morte Aipré, então ela chorou o equivalente a 50 luas. Só que quando a gente fala em uma lua, a gente está falando de um ciclo lunar de 28 dias. Se ela chorou 50 luas vezes 28, ela chorou 1.400 dias, ela chorou quase 4 anos. Isso é um motivo de ter tanta água aí até hoje. Secretário, depois de 12 anos, finalmente o público vai poder rever, se reencontrar com esse patrimônio histórico aqui. Exatamente. Inicialmente, frisar para vocês que a nossa bica aqui ela é centenária, então ela tem muita história, muito rico na fauna e na flora. E esse espaço é um espaço que estava fechado e agora vai ser reaberto para que o público possa também apreciar a história de João Pessoa através da nossa fonte. Então, assim, a SEMAN, como responsável pela implementação de políticas públicas ambientais, não só aqui no parque, como nas escolas, aqui na bica, nas comunidades, tivemos a ideia, junto com o nosso diretor Renato, junto com o nosso técnico Ismael, para que possamos oferecer ao público também esse espaço para que eles possam realmente também observar e contribuir com a história de João Pessoa. Essa fonte estava interditada há 12 anos pelo IPHAN, né? Eles precisavam de uma reforma, o pessoal da bica quer fazer a reforma, mas não teve a liberação. Então, depois de tanto tempo, eles vão liberar, não houve a reforma. Eles vão apenas botaram as cordas lá e o pessoal vai olhar a fonte de longe, porque essa fonte é centenária, é de 1781, por aí. É muito antiga e é um local que dá nome à bica, né? Um local que deu surgimento ao Parque Arruda Câmara, e a direção atual pediu ao IPHAN que pelo menos liberasse a área para o pessoal olhar a fonte de longe, né? Ver aquela arquitetura do estilo rococó, feita em pedra calcária, daquele tempo ainda. Então o pessoal vai poder ver, principalmente agora, né? Em julho, que é o mês de férias, vai ter essa novidade lá. Além disso, o Parque Arruda Câmara, a partir de terça-feira, vai ter uma programação especial de férias para estudantes, para pessoas também, para os adultos. A partir de terça-feira eles vão ter trilhas, aquelas trilhas bacanas lá que tem na bica, são trilhas muito bacanas. Eles vão ter com acompanhamento, vai fazer as trilhas com as crianças, vai ter brincadeiras também lá, exposição de ONGs aos sábados e domingos, sobre os trabalhos que essas ONGs vêm fazendo em defesa do meio ambiente. Também esse trabalho vai ser exposto lá no Parque Arruda Câmara, nos sábados e domingos de julho. E lembrando que a bica lá, a gente conhece como bica, né? O nome carinhoso que a gente tem. Você paga apenas R$3 para entrar e o idoso a partir de 65 anos não paga nada. Vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais novidade para você.